Então, segundo ano, vamos para mais uma aula hoje. Então, nossa aula agora de ciências será sobre revisão. Nós vamos revisar o que é uma planta, todas as suas partes e todas as suas funções. Então, a aula vai ser bem legal de revisão. Então, vamos lá, vamos estudar. Então, vamos lá, segundo ano, chegou a hora da nossa revisão. E nós vamos revisar as plantas e suas partes e suas funções. Mas primeiro nós temos que lembrar que as plantas são seres vivos que não se locomovem, ou seja, elas não andam por aí como nós, os animais, e produzem o seu próprio alimento. E elas são consideradas seres vivos, pois a tia já falou para vocês que todos os seres vivos concluem um ciclo de vida. Então, se elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, então elas são consideradas seres vivos também, certo? Olha lá, a tia botou aí para vocês a imagem do processo da planta nascer, se reproduzir e no final morrer. E podemos encontrar as plantas das seguintes formas. Nós podemos encontrar as plantas aquáticas, onde nós vamos encontrar as plantas nas águas, e nós vamos encontrar as plantas terrestres, que são as plantas que nascem no solo, que nascem na terra. E essas plantas são divididas em grupos da seguinte forma. Primeiro grupo que nós vamos encontrar, que são os musgos, que são as plantas pequenas, com poucos centímetros de altura e não produzem frutos. Se elas não produzem frutos, elas não possuem flores. Olha lá os musgos. Elas são bem pequenininhos, bem rasteirinhos e são encontrados em locais úmidos, pois eles precisam dessa umidade, eles precisam da água para poder crescer. Depois nós vamos encontrar as samambaias. As samambaias, como a tia falou para vocês na outra aula, nós podemos encontrar as samambaias em algumas casas, pois é uma planta bem bonita de ter em casa. E elas podem ser pequenas ou grandes e possuem caules que transportam a água para a reprodução e vivem em locais úmidos. Então, elas também são plantas que precisam bastante da água, pois elas precisam ser úmidas. Olha aí que a tia mostrou para vocês. Com certeza, na casa de algum familiar de vocês já viram essa plantinha aí chamada samambaia. Depois nós vamos encontrar os pinheiros. Os pinheiros não produzem frutos. Então, já que eles não produzem frutos, eles também não produzem flores. E são plantas consideradas altas. Olha lá, bem alta, né? E os pinheiros são usados como na parte do enfeite, na época de Natal, que são os pinheiros podem ser montados como árvores de Natal também. E nós vamos encontrar nesses grupos, o último grupo, as laranjeiras, que são plantas complexas, pois apresentam todas as partes de uma planta. Quando eu falo que ela apresenta todas as partes, ela apresenta raiz, caule, folhas, flores e frutos. Olha lá. Que legal a imagem de uma laranjeira que a tia pegou para vocês. Então, ela vai apresentar todas as partes da planta. Então, já que estamos falando de uma planta que exige todas as partes, agora nós vamos revisar as partes de uma planta e suas funções. Então, vamos começar. A tia já bota aí para vocês uma planta por completo, que é o tomateiro, uma planta por completo, que mostra para vocês todas as partes. Lembrando que a planta vai crescer de baixo para cima. Então, nós começamos sempre falando das partes das plantas de baixo para cima. Então, a primeira parte, ó, raiz, caule, flor, fruto, folha e fruto. A semente vai estar lá dentro do fruto. Então, vamos começar pela raiz. A raiz tem a função de absorver a água de nutrientes do ambiente em que ela vive. Então, se ela vive no solo, ela vai pegar todos os seus nutrientes e água do solo. Se ela vive na água, ela irá pegar todo o seu nutriente e sua água da própria água, certo? E se a raiz, se a planta for terrestre, a raiz também tem outra função. Tem a função de sustentar, de fixar aquela planta no solo. Como eu mostro aí para vocês, o que a tia acabou de falar, que a raiz serve para sustentar
as plantas no solo, principalmente se ela for terrestre. A próxima parte é chamada de caule. É a parte que sustenta as folhas, as flores e os frutos. Então, o caule é muito importante para uma planta, pois ele vai sustentar toda a sua estrutura. E ele também tem uma outra função bem legal, que é a função de passar toda essa água e todos esses nutrientes que a raiz pega do seu ambiente para a planta. Olha lá, tia botou aí um caule bem grande. Mas existem caules fininhos, como nós vimos na outra aula. Depois do caule, tem as folhas. As folhas têm a sua função. A sua função é realizar a fotossíntese, respiração e transpiração da planta. Então, a fotossíntese, ela vai produzir o seu próprio alimento. A transpiração, que é a respiração, ela vai fazer a troca dos gases entre o gás carbônico e o oxigênio. E a transpiração da planta é quando ela transpira realmente, como nós nos transpiramos através do suor, a planta também irá fazer esse processo, mas é uma aula bem interessante na semana que vem que a tia vai dar para vocês. Olha lá as folhas, bem bonita, bem verdinha. Então essa folha aí verdinha, ela possui clorofila. Flor, responsável pela reprodução das plantas. Então, é a partir da flor que os polinizadores, como a abelha, vai pegar os pólenes e irá transferir esse pólen para outra flor e acontecer a reprodução das folhas, das plantas. Olha lá, um buquê de flor tão lindo que a tia colocou como exemplo para vocês. E lembrando que as flores são bem coloridas. E, por último, nós temos a semente, que nós vamos encontrar a semente dentro do fruto e é responsável pela origem de uma planta, de uma nova planta. Olha lá, e as sementes também nós comemos, que existem as sementes como feijão e outras sementes que nós vamos encontrar por aí. E para terminar, nós vamos encontrar os frutos, que se desenvolvem para proteger as sementes. E esses frutos é a principal parte da planta que nós vamos nos alimentar, que nós vamos comer. E eles podem ser divididos em duas partes. A parte dos carnudos, que são os frutos que nós comemos bem, que são aqueles frutos que nós mastigamos bem, que existem carnes, como dizem, né? A tia botou aí o exemplo para vocês de carnudos, o abacate. E existe os frutos secos, como as nozes, os amendoins, que só tem a casca e o fruto, certinho? E os frutos são uma proteção para as sementes. Então, os frutos, eles protegem a semente lá dentro, para a semente não se perder ou ficar estragada. E para terminar, a tia colocou mais uma imagem de uma planta completa, de uma árvore completa, onde existe a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente, certo? Então, no outro vídeo que a tia vai fazer para vocês, da correção, a tia mostra para vocês que existe uma parte bem legal da parte das plantas, que existe uma fruta que não tem semente, que é a banana. Então, vocês vão aprender nesse vídeo, é o vídeo do desenho da Luna, que é bem legal e bem interessante. Que esse vídeo fala sobre a reprodução, sobre como plantar uma bananeira. Então, vocês vão gostar e vão se divertir a beça aprendendo a fazer isso. Até como plantar uma fruta que não tem semente. Então, será bem legal. Então, vejam que após o vídeo do desenho, tem a nossa correção, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.